Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, bom dia ou boa noite para quem nos verá em horários diferentes. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, teimosamente, nós estamos iniciando hoje na nossa conversa semanal a respeito de alguns temas mais relevantes para a nossa realidade. Antes de entrar nos assuntos de hoje propriamente ditos, eu quero renovar aqui o pedido para que vocês compartilhem essa nossa conversa no Facebook, curtam e espalhem o nosso canal lá no YouTube, no Instagram. Enfim, o nosso objetivo aqui é trocar informações, não é? E melhorar o nível de consciência de todos nós a respeito da nossa realidade. Bom, dito isso, nós vamos conversar então hoje a respeito de algumas notícias, todas elas encadeadas a respeito de um sistema, né? Chamado de neoliberal ou, resumidamente, a tese do Estado mínimo, que vem norteando a política no nosso país nos últimos 5 anos. Nós vamos comentar essas notícias e tentar mostrar que elas estão interrelacionadas, todas elas. Hoje, tudo que nós vamos conversar aqui, o objetivo é facilitar a nossa compreensão de que estes fatos não são coincidentes, eles são partes, né, de um mesmo projeto, que é um projeto organizado, que tem um objetivo muito claro, né, que é beneficiar as classes privilegiadas no Brasil e penalizar, quer dizer, e retirar recursos e riqueza dos mais pobres. É a tese do Estado mínimo, eu vou tentar explicar por quê. Antes disso, eu quero ainda dizer que, no que se refere à epidemia, à pandemia de Covid-19, nós ainda estamos com uma incidência alta de casos e óbitos, mas com uma tendência, agora sim, pela primeira vez, de queda constante na disseminação do vírus. Portanto, é lícito que se espere que nos próximos meses a epidemia seja convertida em uma endemia, isto é, que o vírus passe a circular de uma forma mais controlada, com um número bem menor de casos, até que ele seja completamente controlado. A vacinação será decisiva para antecipar esta conversão de epidemia para endemia. Bom, nós vamos tocar aqui em alguns assuntos agora dessa lista que eu mencionei. Primeiro assunto aqui, primeira notícia. Um balanço da liberação de agrotóxicos no Brasil nos últimos 3 anos, isto é, no governo Bolsonaro, nos dá conta de que foram liberados 1.517 novos agrotóxicos nestes 3 anos. Isto é retirar do Estado o controle no uso de venenos. É, portanto, uma ação que faz parte da tese do Estado mínimo. Segunda notícia. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o projeto, o PL agora se encaminha para o Senado, né, necessita de aprovação do Senado, o PL 6299 de 2002, isto era um projeto que estava parado lá na Câmara dos Deputados desde 2002 e que agora foi aprovado em regime de urgência. E o que faz esse projeto? Retira a ação
da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente, pelo menos a ação conclusiva, afirmativa, no que se refere à liberação dos agrotóxicos. Mais uma vez, é Estado mínimo. Você reduz o papel do Estado e facilita que as empresas, né, vendam o que bem entenderem, da forma que bem entenderem, porque fica mais fácil obter autorização. Mais uma notícia: a água contaminada, né, a água potável do Brasil, está contaminada por agrotóxico em 25% dos nossos municípios. Esse dado é da Fundação da Fiocruz e foi divulgado em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Então pode ser consultado lá no site da Fiocruz, né? São 27 venenos diferentes que estão presentes na água, né, de 1 em cada 4 municípios do Brasil. É bom consultar lá no site para ver se o seu município está nessa lista. Ourinhos está. Em São Paulo, 504 dos 645 municípios têm água contaminada. Isso é o quê? Isso acontece por quê? Por causa da ausência do Estado, né? Se o Estado não fiscaliza, não organiza o uso adequado dos agrotóxicos, eles acabam contaminando o meio ambiente, caindo na superfície e contaminando os mananciais, o lençol freático e os nossos rios. É isso que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui, que eu já falei aqui também, mas vou repetir, que é o defensivo agrícola mais utilizado no Brasil, que é o glifosato, né? Aí é mais uma tese do Estado mínimo. O glifosato no Brasil, a lei permite, a regulamentação permite que exista, né, que se tenha uma concentração de até 500 miligramas de glifosato por litro de água potável. Esse índice, esse nível permitido na Europa, por exemplo, na Comunidade Europeia, é 0,1 microgramas por litro. Então, o Estado brasileiro mínimo, ausente, não regulamenta, não fiscaliza e permite legalmente que na nossa água exista, só no que se refere ao glifosato, 5.000 vezes mais veneno do que na água dos países da Comunidade Europeia. Isso são fatos, eu estou trazendo aqui dados, todos eles encadeados, e o que eles têm em comum? É a ação mínima do Estado. Você retira a ação do Estado, você desmonta a ação do Estado e permite tudo para o poder econômico. E quem paga a conta, neste caso com a saúde, porque nós sabemos que esses agrotóxicos, muitos deles são oncogênicos, isso é, provocam câncer, outros são iatrogênicos, provocam más formações congênitas, outros ainda provocam doenças das glândulas, doenças endócrinas, especialmente doenças de tireoide. Para se ter uma ideia da gravidade disso, nos Estados Unidos, a Monsanto e a Bayer, que são as donas da patente do glifosato, estão respondendo a ações indenizatórias na ordem de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais, por danos causados à saúde de um grupo de pessoas nos Estados Unidos e que entraram com ação na justiça. No Brasil a gente não ouve falar disso. Mais um exemplo, mudando um pouquinho de assunto e continuando no mesmo assunto, decreto recente do governo federal, do presidente Bolsonaro, libera o garimpo artesanal nas terras indígenas. E é interessante como esse pessoal, com o auxílio da mídia comercial, paga pelos grandes grupos econômicos, como eles douram a pílula, eles apresentam uma coisa grave,
ruim para a maioria da população, né? Muitas vezes ilegal, como uma coisa positiva. Então veja só o que é a notícia. Este decreto libera a mineração artesanal. Artesanal é uma palavra bonita, né? É uma coisa pequena, do artesão, do pobre, do pequeno, né? Não é nada disso. Essa mineração é feita com máquinas, e máquinas caras, com dragas, com equipamentos. Ninguém vai lá com uma peneirazinha buscar ouro no rio, né? E eles colocam isso como sendo uma coisa que vai possibilitar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas é um absurdo. Eles vão, na verdade, na prática, o que isto vai significar é o derramamento de mercúrio nos rios, a contaminação dos peixes e o prejuízo para o meio ambiente da Amazônia, impossibilitando no futuro qualquer desenvolvimento sustentável. Muito pelo contrário, né? Vai degradar o meio ambiente. É o estado mínimo. A partir de agora o Estado não coloca mais obstáculos. Qualquer um pode entrar lá e minerar, inclusive nas terras indígenas, não é? Aí, não é à toa que nos últimos anos o crescimento dos garimpos na Amazônia foi da ordem de 495%. Quer dizer, nós multiplicamos por 5 o número de garimpos, muitos deles ilegais, que agora, com esse decreto, passarão provavelmente, alguns deles, a serem legais. E aí a fiscalização não poderá nem questionar se isso pode ou não ser feito naquela região. E agora vem uma notícia de hoje, né? Que a Polícia Federal está investigando uma cooperativa que está com muitas irregularidades, explorando ouro de forma ilegal, né? E contrabandeando parte desse ouro, usando laranjas, inclusive o dinheiro circulando em pessoas pobres, né? Milhões de reais circulando na conta, esse ouro retirado de forma ilegal lá na Amazônia. E quem está ligado a esta cooperativa é o senhor senador Zequinha Marinho, o senador do Pará, que é, não por acaso, pré-candidato a governador no Pará. Então, vejam o entranhamento, a reportagem trazida hoje na Carta Capital, você pode entrar lá no site, mostra os meandros do relacionamento do senador e de outros órgãos do governo com esta cooperativa cheia de irregularidades, no sentido de facilitar a liberação ou a concessão de licença para a mineração em várias regiões da Amazônia. Estado mínimo. Se o Estado não interfere, você entrega, né, as terras. Podem ser griladas, a mineração pode ser feita segundo o interesse de todos, né, de qualquer um, o veneno pode ser usado, tudo para retirar a regulação do Estado. Como nós sabemos que numa sociedade, né, desigual como a nossa, que é uma das sociedades mais desiguais do mundo, quem pode fazer uma certa regulação do convívio social é o Estado. É ele que é capaz de fiscalizar, de instituir políticas públicas para amparar as classes menos favorecidas, mais fragilizadas, né? Se você reduz o papel do Estado, você está entregando à própria sorte as pessoas menos aquinhoadas e está facilitando a vida dos grandes, dos tubarões que vão poder nadar de braçada. Bom, aí a outra notícia de hoje, deve estar essa hora entrando na pauta, pelo menos havia essa promessa, que seria hoje pautada a votação de um projeto de lei que legaliza que permite os jogos de azar no Brasil. Legalizaria os bingos, os cassinos, né? No Brasil. São proibidos, então isso passaria a ser uma atividade legal. A grande justificativa é que o Estado não tem que interferir
que o jogo já existe, é clandestino e que aí se pagaria impostos. Quais as implicações disso? E também, né, a mídia vai apresentar isso como uma coisa positiva, vai gerar impostos, vai gerar empregos. Nós sabemos que na prática, o que é que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos? Esses cassinos, esses jogos são apropriados por grupos ligados ao crime organizado, não é? E aí você tem uma série de facilidades para sonegar impostos, né? Lavar dinheiro, quer dizer, o dinheiro obtido de forma ilegal, ou com corrupção, ou com sonegação, ou com tráfico de drogas, você consegue legalizar nos jogos de azar, nos cassinos, né? Você dá entrada desse dinheiro como sendo um dinheiro lícito omitido no jogo de azar. Então é isso que está em curso no Brasil. É Estado mínimo, o Estado não vai interferir. Pode jogar à vontade, não importa que isso vá arruinar várias famílias, que vai gerar uma série de ilegalidades ao redor, né, que vai facilitar o crime organizado, mas não importa, vai dar lucro, né, e provavelmente vai se fazer. Não sei se depois vai para o Senado, mas está caminhando, né? Isso está caminhando para ser feito. Nesse mesmo sentido, ainda do Estado mínimo, nós temos o noticiário dos últimos dias sobre a tragédia das cidades brasileiras. Eu também já falei aqui, eu insisto nesses assuntos, porque a nossa imprensa, ela mostra isso de forma superficial, de tal forma que tudo pareça fatalidade. Então ficamos todos solidários, emocionados com a tristeza das famílias atingidas, né? Isso é lamentável, e esquecemos de discutir as causas. Mas as causas estão no Estado mínimo. Por quê? São duas causas principais para essas tragédias. A primeira é a causa ambiental, são os eventos extremos decorrentes da degradação do meio ambiente. Estão relacionados ao desmatamento, às queimadas, ao superaquecimento global, que leva a essas tempestades, a esses eventos ditos eventos extremos. Então essa é uma causa. A segunda causa é que as nossas cidades, a ocupação do solo nas nossas cidades é feita de forma desorganizada por omissão do Estado. E quando eu falo Estado aqui, não é só o governo federal. São as prefeituras, são as câmaras de vereadores, são os governos estaduais, as assembleias, Congresso Nacional, não é? Até o Judiciário, parte do Ministério Público, que fazem vistas grossas aos interesses econômicos, e as cidades vão sendo ocupadas e deterioradas de forma completamente inadequada, não é? Não se respeita os cursos d'água, as encostas, né? E se você pegar agora, neste momento, em várias cidades do Brasil, outras ocupações irregulares estão acontecendo, em áreas de risco. E daqui a alguns anos nós teremos um outro evento, teremos vítimas. E isso vai se registrando como uma mera fatalidade. Não é a ausência do Estado, é o Estado mínimo. Porque o Estado, para atuar, ele tem que ter uma Secretaria de Meio Ambiente eficaz no município, né? O Ministério Público tem que ser eficiente para fiscalizar o cumprimento da lei. As câmaras de vereadores têm que votar leis adequadas de ocupação do solo. As prefeituras têm que fiscalizar, né? Os governos estaduais, idem. O governo federal é preciso destinar recursos de forma sistematizada para o Ministério das Cidades e para os municípios e estados fazerem obras de saneamento básico, de infraestrutura preventivas para evitar esse tipo de acontecimento. Então, uma série de coisas que o Estado é ausente, não faz, né? Não cumpre a sua parte, depois a população paga a conta, né? Acaba ainda depois se tentando culpar a população porque ela está ocupando uma área de risco, como se ela tivesse escolha. No mesmo sentido do Estado mínimo, nós temos as privatizações em curso no Brasil, né? Várias atividades do Estado, como as refinarias da Petrobras, parte da carteira de seguros,
da Caixa Econômica Federal, quer dizer, são estruturas do Estado brasileiro importantes, não só no governo federal, mas nos estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não temos mais banco público, né? A Telesp foi privatizada, as geradoras de energia elétrica, como a CESP e outras, foram vendidas. Então, agora, a bola da vez, o que está em curso é a privatização da Eletrobras, que é uma empresa que controla, né, a geração de energia elétrica no Brasil. Controla amplamente a maioria dessa geração. E nós temos uma matriz energética predominantemente hidrelétrica, né? E a nossa energia já subiu muito e deve subir mais se essa privatização se concretizar. Porque, obviamente, nós vamos passar isso para uma empresa particular que terá que obter lucros. Mas o pior não é que nós vamos entregar só a geração de energia. Nós vamos entregar também a administração dos nossos rios, dos cursos d'água. Quer dizer, quem é que vai fiscalizar, qual é o papel do Estado para saber para onde nós vamos destinar as águas dos nossos rios? Quanto será armazenado para evitar escassez? Quanto será destinado à indústria, ao abastecimento? Quanto será destinado à irrigação? Qual o tratamento que se dará aos mananciais, às matas ciliares? Qual o tratamento que se dará às nascentes, a recuperação disso? Qual o programa para fazer isso? A Eletrobras tem os meios e poderia ajudar muito nisso. Se abrir mão, você vai abrir mão do controle do Estado, é o Estado mínimo, você entrega isso para o capital internacional. E aí nós temos reflexo do que nós estamos vendo na Petrobras, que vai distribuir só esse ano perto de 80 bilhões de reais em lucros e dividendos para os seus acionistas. Aí quando você vai ver quem são os acionistas, boa parte deles são internacionais. São fundos de pensão da Europa, dos Estados Unidos, de alguns estados americanos, e com isso nós aqui pagamos mais caro nos combustíveis para financiar o bem-estar dos aposentados desses países que já são ricos. Então é dinheiro, né, dinheirinho minguado dos nossos trabalhadores brasileiros que, quando paga a conta da gasolina, do gás, do óleo diesel ou daquilo que está embutido nos preços, está pagando lucro e dividendo para o acionista da Petrobras que mora nos Estados Unidos, na Europa, mora longe do Brasil. É dinheiro que é sugado no Brasil. É o Estado mínimo. E isso não está acontecendo só no governo federal. Em várias cidades e estados brasileiros, nós temos assistido à venda das companhias públicas, né? Com a recente aprovação da nova lei do saneamento básico, é outro nome bonito, né? É a lei da entrega, da privatização dos serviços de água e esgoto e saneamento básico, mas é a nova lei do saneamento básico que dizia que ia trazer bilhões de investimento, e o bilhão é naquilo que já está pronto. Quer dizer, ninguém está pegando dinheiro novo para fazer um novo sistema de tratamento de água e esgoto. Como não se fará nada novo na Eletrobras, vai se comprar aquilo que já existe, que foi construído durante muitos anos com investimentos públicos, com dinheiro do povo brasileiro. Nessa mesma linha, nós vamos aqui nas nossas localidades, Ourinhos, por exemplo, com a nossa SAI, que é a Companhia de Água e Saneamento do município, que está aí na bica para ser privatizada e concedida. Tem até um movimento, eu sempre faço aqui um apelo para que as pessoas ajudem a obter assinatura para fazer um plebiscito para impedir essa privatização. E vocês vejam no município de vocês, nas pessoas que são de outras cidades, vejam quem é o dono da companhia de abastecimento, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a grande companhia é a Sabesp, que é uma estatal, né, do estado de São Paulo, mas cujas ações foram colocadas anos atrás na Bolsa de Nova York. Então, que é norteada pela legislação
da Bolsa de Nova York, e que paga lucros e dividendos da água que nós consumimos aqui para os fundos de investimento dos Estados Unidos e de outras regiões do mundo. É isso. Façam isso com as UPAs também. Procurem saber os hospitais da cidade de vocês, as UPAs, como é que elas estão sendo administradas. Em Ourinhos, por exemplo, ela é terceirizada. Eu acho que na maioria das cidades houve essa terceirização. Os municípios abriram mão de administrar. As prefeituras não cumprem a sua obrigação, que é administrar bem os serviços e os bens públicos, e terceirizam isso para alguém que vai ganhar dinheiro. Isso é a regra geral. Isso é Estado mínimo. É a prefeitura aderindo à tese do Estado mínimo. Ela, ao invés de fazer a sua obrigação, ela arrecada o dinheiro, e ao invés de administrar o dia a dia, melhorar a vida do munícipe, cuidar que os serviços sejam bons, bem feitos, o fornecimento de água, o saneamento básico, a coleta do lixo, o atendimento na UPA, na Santa Casa, ao invés de cuidar disso, isso é obrigação do município. O município existe para isso. Ao invés de fazer isso, ele prefere terceirizar. E aí fica aquela coisa, Fica muito cômodo para o prefeito, porque não é mais responsabilidade dele. Ele entregou para uma empresa que vai fazer isso. E é o que querem fazer com a água. Já fizeram com a saúde, a UPA. E essa é a regra que nós estamos vivendo no Brasil. Temos perguntas aí, né? O Sidney encaminhou boa noite. Máquinas caras e agora financiadas pelo BNDES, respeito dos garimpos. Exatamente. O que acontece nessas privatizações, como aconteceu, por exemplo, lá na Vale do Rio Doce, que hoje é uma grande empresa particular transnacional da mineração, é que, além de tudo, o BNDES entra financiando essas vendas. Entendeu? Então, é uma maravilha. Quer dizer, o dinheiro público é utilizado via BNDES para financiar a compra de um bem público. E quem compra, o grupo econômico que compra esse bem público, só vai usufruir dos lucros, ele vai investir muito pouco, porque ele já vai pegar o serviço pronto, vai financiar a compra com juros subsidiados, porque é um juro abaixo do mercado, e vai usufruir. Então é isso. Se nós não tomarmos consciência para escolher direito programas de governo dos municípios, para cobrar que os vereadores, os prefeitos tenham compromisso, os deputados estaduais, os governadores, se a gente votar naqueles que defendem o Estado mínimo, nesse pessoal do Centrão aí, que levou 20 bilhões do orçamento para fazer a farra com as emendas, e ainda vem fazer propaganda depois do nosso município, dizendo que trouxe emenda para isso ou para aquilo. Como se a emenda não fosse dinheiro público, que foi retirado do orçamento público para fazer barganha política. Essa é a verdade. Então é consciência. Nós precisamos discutir isso com as pessoas para melhorar a nossa consciência. Outra pergunta do Sidney. A viagem do presidente à Rússia foi para desaforar os Estados Unidos, maldade ou burrice? Não, eu acho que foi uma viagem para fazer uma aproximação internacional, para fazer campanha, para aparecer na campanha política como alguém que está fazendo um estreitamento de relações. Porque, do ponto de vista prático, não vi nada de novo, mas isso é irrelevante. Enquanto o presidente faz essas viagens e dá esses espetáculos, o que eles querem é exatamente isso, é que você preste atenção nisso, enquanto eles vendem a Eletrobras pela metade do preço. E não sou eu que estou falando. Essa denúncia é do ministro Vital do Rego, que é ministro do Tribunal de Contas da União. Ele que denunciou que a avaliação da Eletrobras para efeito de vendas, que foi feito por um banco, ao qual já pertenceu o senhor Paulo Guedes, que está subfaturado. Quer dizer, vão vender a empresa por metade do que ela vale. É isso. Enquanto a gente presta atenção nessa questão da crise da Ucrânia e tal, aqui dentro o reajuste dos combustíveis continua, os preços dos alimentos continuam subindo, o desemprego continua alto, os juros continuam nas alturas, e é esse tipo de política que nós vamos discutir, do município até a União.
O Wilson Targini enviou comentários, ele disse: boa noite. Fim dos pedágios, fim dos incentivos e renúncias fiscais. Verdade, Wilson. O Wilson toca num assunto, bom, os pedágios é mais uma forma de terceirização do Estado, né? É a tese do Estado mínimo. A obrigação do governo estadual ou do governo federal seria administrar bem as estradas, não é? E se tiver que ter um pedágio, que seja público, porque aí o preço desse pedágio será o preço necessário para manter a estrada, né? E o dinheiro ficará com o tesouro, será aplicado no interesse público. Mas não, terceiriza-se e aí uma empresa passa a fazer a conservação da estrada e ganhar dinheiro em si. Quer dizer, onera, né? Onera fortemente o consumidor, que é quem paga a conta. Os incentivos e renúncias fiscais é a mesma coisa, é uma farra, né? No Brasil só paga imposto quem é trabalhador e pobre, micros e pequenas empresas. Os grandes conglomerados econômicos têm várias formas de que eles a tal coisa, o nome, né? Dá um nome bonito, é renúncia fiscal. Não, é isenção, é não cobrar imposto, um imposto que era devido para beneficiar um determinado grupo econômico. Entre os grupos que têm esse benefício no Brasil estão a indústria de bebidas açucaradas, principalmente Ambev e Coca-Cola, os defensivos agrícolas, os produtos agrícolas de exportação, a mineração, as petroleiras que extraem petróleo e são isentas de imposto de renda e imposto de importação, e vai por aí. Se for procurar, em cada estado tem uma farra, entendeu? E nós, o nosso povo, não tem consciência disso, porque a nossa imprensa não informa, né? Ela coloca a coisa rasa, superficial, porque se aprofundar, ela as pessoas não vão gostar. O Will fala aqui da Lei Candir. A Lei Candir é uma lei que deu essa isenção para a exportação, né, de minérios e produtos agrícolas no Brasil. Uma lei que, desde o governo Fernando Henrique, está aí, ninguém conseguiu mexer, porque eles têm maioria no Congresso e lá não passa, né? O Sidney falou: o pedágio público é a proposta do candidato a Requião no Paraná. Ótimo, isso deveria ser uma exigência dos eleitores para que todos os candidatos a governador colocassem isso no programa. E o governo federal também. Não tem sentido terceirizar. Por quê? Ora, se o Estado é incompetente para administrar um pedágio, então tem que pedir as contas, né? Não é capaz de montar uma estrutura para administrar um pedágio ou um conjunto de pedágios, para que serve o Estado, então, né? É isso. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos para hoje. Eu acho que nós trouxemos à luz aqui algumas questões relevantes, porque impactam na nossa saúde, impactam no nosso bolso, né? No bem-estar das nossas famílias, nas possibilidades que nós temos de desenvolver o país, de tornar o país melhor para se viver, mais organizado, um país mais justo, né? Sobretudo um país que respeite as regras e as leis e que não haja tanto privilégio para os ricos como nós temos no Brasil, né? Nós temos que, de alguma forma, fazer com que esse pessoal, e eu estou falando de rico mesmo, aqueles bilionários, os grandes grupos econômicos, até para a gente poder aliviar para a classe média e para as micros e pequenas empresas. Tem que cobrar do grande para poder aliviar para os pequenos. Esse é o nosso desafio para começar a discutir já, para formar uma consciência para as próximas eleições e para a organização em cada município para cobrar as prefeituras e as câmaras de vereadores. Certo, gente? Obrigado a todas, a todos. Nos vemos na próxima quarta. Grande abraço.